Olá! As respostas de Deus para a crise. Em meio à crise, o que devemos fazer? O profeta Abacuque, ele viveu um momento de extrema crise em Israel, porque havia muito pecado, Israel estava desviada de Deus e Abacuque questionou Deus por que ele não agia. E Deus respondeu para ele que ia enviar os babilônios. Então, a disciplina de Deus através dos babilônios que levou Israel para o cativeiro. E a resposta de Abacuque a essa fala de Deus foi ficar indignado. Como Deus pode usar o ímpio para fazer isso? E Deus explicou para ele que é assim mesmo que as coisas funcionam, porque ele ama o seu povo e o disciplina para proveito. E Deus falou que no meio da crise, no meio da perseguição, o justo deve viver pela fé. E Abacuque então faz aquela oração tremenda que eu falei no último vídeo, pedindo que Deus avivasse a obra dele ou tornasse a fazer coisas tremendas que ele fez desde a criação do mundo e que ele fez com Israel desde Abraão, Isaac, Jacó, até os profetas e tudo mais. E aí Deus, o Deus fiel que cuida de nós e guarda o nosso tesouro até aquele dia glorioso, permite que Abacuque entenda isso. E Abacuque então cá em si faz essa declaração final de fé, que é muito tremenda. Então, no meio da crise, creia, declare a sua fé no Senhor, declare a sua confiança absoluta que Deus realmente é soberano e controla tudo. E Ele está preparando tudo para que nós tenhamos o nosso bom tesouro naquele dia glorioso do encontro com Jesus, no dia da ressurreição. Então, Abacuque faz essa oração final, no capítulo 3, a partir do versículo 16. Ouvindo ouvindo o que Deus falou, meu ventre se comoveu, a voz do Senhor tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Ele ficou alarmado, né? Olha que descrição tremenda, né? Entrou a podridão dos meus ossos. Ele ficou muito consternado, né? Estremecido, quebrantado. Mas aí ele faz uma declaração incrível: no dia da angústia descansarei. Nós somos um povo que descansamos no Senhor e na força do seu poder no dia da angústia, no dia da dor, no dia do sofrimento. Isaías 50:10 fala que sobre Jesus profeticamente, que ele confiou no Senhor mesmo em trevas, sem ver nenhuma luz. Ele confiou no Senhor, foi para a cruz, né? E o dia do juízo, o Senhor vai triunfar sobre os inimigos. No caso, os babilônios, aí Deus ia tratar com eles no final, quando os medo-persas destruíram o Império Babilônico. Versículo 17. Aí, daí em diante, ele faz uma das declarações mais tremendas de confiança no Senhor que alguém já fez na palavra de Deus. Versículo, por quê? 17. Porque, ainda que a figueira não floresça, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha isso, que coisa! Israel, ele dependia da figueira, da videira, da oliveira, principal fonte de renda e do rebanho
ovelhas, né, principalmente. E tudo isso foi devastado, seria devastado. E no meio disso, mesmo nessa devastação e a pobreza total que ficou depois, ele diz: eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Como isso é totalmente diferente do evangelho de hoje, né? Desse evangelho coaching, esse evangelho que vai dar tudo certo, quando aqui não tinha nada dando certo, né? Os babilônios invadem Israel, então nada estava dando certo, morte, coisas terríveis acontecendo no cerco. A Jeremias, você lê lá, atenção, como ele chora por Israel, como ele lamenta, né? E Abacuque aqui diz que ele se alegra no Senhor e exulta no Deus da salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Quer dizer, ele diz que no meio da tristeza, da dor, do sofrimento, da angústia, Deus é a força dele. Então não coloque a sua força nas coisas passageiras do mundo. Não coloque a sua esperança no dinheiro. Não coloque a sua esperança na vaidade. Aprenda a descansar nele. Não tenha uma fé superficial, mas tenha uma fé, né, profunda, firme, que confia no Senhor mesmo em meio de dor, tribulação e sofrimento. Porque a promessa de Deus que quem quer viver piedosamente vai sofrer perseguição. Então, se você quiser viver para a glória de Deus, você vai ter dor, sofrimento. Então, que o Senhor seja a sua força. Que o Senhor se alegre na salvação de Deus. Que o Senhor te faça andar nas alturas, porque Ele reina, né? No meio das dificuldades, Ele nos dá pés como das costas nos lugares altos. As costas andam pelas encostas das montanhas, saltando de um penhasco para outro, que você vê, põe um vídeo aí, vê que coisa mais incrível. Só Deus pode nos fazer saltar em meio às loucuras que estão nesse mundo e que ainda virão sobre o mundo, que está muito perto. O Abacuque saiu da dúvida para uma fé completa e madura, porque viu a resposta de Deus para si, viu a resposta de Deus para Israel e passou a confiar no Senhor, mesmo sabendo os juízos do Senhor, mas sabendo que no final ia experimentar a grandeza da misericórdia do Senhor. Então, crises virão, crises vão, crises vêm. A crise que aconteceu na época da pandemia fez o mundo cair de joelhos. Nunca aconteceu do mundo inteiro usar máscara e distanciamento, aquela coisa que nem sempre foi eficaz, mas todo mundo se rendeu, porque tem todo um sistema por trás, treinando a sua mente para você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Então, no meio da dor, da tribulação, da angústia, o mundo para. E o mundo parou por causa daquele vírus. Houve um estado de pânico em todo lado, até no meio dos cristãos. Houve gente que se trancou em casa e mesmo assim morreu de Covid. Agora nós não tememos a morte, porque nós cremos na ressurreição. Essa é a época das igrejas se levantarem e se reavaliarem. Que tipo de evangelho nós temos pregado? Que tipo de cristãos estão nas cadeiras dos nossos templos? Que tipo de vida cristã você está vivendo? Se a igreja, sua igreja, entrar num processo de perseguição, ela vai suportar? Será que, como Abacuque, você está orando, esperando respostas de Deus e esperando avivamento, que não é te dar um dia legal, mas é para tocar pessoas? Avivamento,
Deus faz obras tremendas e milhares, centenas, dezenas de pessoas se voltam para o Senhor. Isto é, avivamento é um dia de arrependimento, avivamento é um batismo no amor de Deus. Se você quiser saber mais sobre avivamento, eu tenho uma série de 11 vídeos aí no meu canal de YouTube, William Robson Leite, você pode assistir. Nosso Deus soberano, Ele reina sobre todas as circunstâncias. Nós devemos confiar nas suas decisões, no seu propósito. E como justificados, viver pela fé. O mundo está caminhando para uma mudança, né? A agenda do anticristo está avançando, a agenda 2030 da ONU, que é basicamente entregar o governo a alguém, está avançando. Então a igreja precisa saber em que ela crê. Igreja é povo, nós precisamos viver o novo mandamento do Senhor, amar o Senhor e amar o próximo. Precisamos declarar: eu te amo, ó Senhor, força minha, eu amo meu próximo de todo o coração. Não cair em discussões loucas que faz você ficar amargurado ou que faz você odiar as pessoas ao seu redor. Não cair em lados políticos, coisas desse tipo, que te leve a tomar partido de A, de B, mas estar diante do Senhor para a salvação de todos. E também precisamos voltar para o livro de Deus. Jesus diz em João 12:48, quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, há quem o julgue. A minha palavra que tenho pregado, esta há de julgá-lo no último dia. Volte para o livro, lê a palavra, medita nele dia e noite, para que você seja bem-sucedido, para que tenha prosperidade na sua alma, prosperidade, vida com Deus, né? Poder compartilhar do Evangelho, da graça e do poder de Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo, como está escrito em Efésios 5:18, não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito. No vinho há dissolução, é uma alegria passageira, no Espírito a alegria é eterna, né? Precisamos rever os conceitos de liderança, de ser líder, de posição, porque quem é maior no reino de Deus é aquele que serve, né? Jesus falou: vocês, o maior de vós será o menor, e quem governa é como quem serve. Então vamos servir, vamos amar, vamos servir à mesa, vamos abençoar as pessoas ao nosso redor. Compreenda o tempo que você vive, deixe histórias de velhinhas caducas e compreenda que não existe crescimento do Evangelho sem sofrimento e perseguição, porque quem quer viver piedosamente em Cristo sofre perseguição. É uma palavra final para terminar essa série. Nós estamos caminhando para dias difíceis no nosso mundo. Para você saber, estamos caminhando para ter o dinheiro físico ser substituído pelo dinheiro digital. Estamos caminhando para que, tendo dinheiro digital, haja controle da sua vida. Você é um número que está sendo controlado. Alguém está te vigiando, alguém está te controlando. A inteligência artificial, ela está crescendo de tal modo que alguém diz que em 2 ou 3 anos a inteligência artificial vai ser mais inteligente que todo ser humano na Terra. E por isso a inteligência artificial, ela é usada para te controlar, para vigiar você. E isso, quando chegar nesse ponto de substituir o dinheiro, provavelmente chegamos naquele ponto de a internet dos corpos. A internet provavelmente não será mais como essa que eu estou fazendo o vídeo hoje, mas será, você provavelmente vai ter que ter um implante e usar o seu corpo para enviar, receber, talvez a própria mente. É uma coisa muito louca que está vindo aí, né? E aí
o levantamento de homens que não temem a Deus e que estão sendo usados pelo adversário, pelo diabo que está por trás disso, para levantar nesse mundo anticristo, onde ele tem todo um sistema por trás dele para controlar a sua vida, para te levar ao desespero. E nessa hora, que é a maior crise que virá, você precisa estar totalmente confiando no Senhor, firme na graça, firme, agarrado em Cristo, para que você nunca o negue, para que você fique firme no meio da crise. Estas são as respostas de Deus para tempos de crise. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se baseie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar os seus caminhos. Se arrependa, se humilhe, se entregue, né? Busque uma igreja verdadeiramente cristã, que prega o evangelho, que prega a verdade, que não prega esse falso evangelho, que vai dar tudo certo, dar tudo bem, que você é poderoso, que você pode tudo, que Deus vai realizar seus sonhos. Não, Deus está realizando os sonhos dele para salvar um povo, né, que ele vai ter como uma família, para ressuscitar os mortos e transformar e glorificar os vivos, para que esses vivam para a glória do Senhor e reine com Jesus aqui na terra. Venha o teu reino, Jesus orou, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, né? Que o reino dele venha, que Jesus venha, e que ele nos leve para si, que ele ressuscite os mortos, que ele se glorifique, que ele glorifique os seus e que ele reine sobre essa terra louca, essa terra que está caminhando para a destruição. Fica na paz, que Deus te dê entendimento sobre todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aí estamos juntos, né? Assista, compartilhe esse vídeo, dê um joinha aí, ou se você não gostar, faça comentários, perguntas, vamos trocar ideias sobre o que está acontecendo no mundo, para que a gente cresça no Senhor. Um grande abraço, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Alfa que abre tudo, o Ômega que fecha tudo. Ele é o Senhor.